Fora da curva, seja bem-vindo para mais uma live com um papo aí fora da curva, com um convidado muito especial que eu trouxe aí para vocês hoje. Já vou colocar o tema da live aqui na tela para a galera que tá chegando. E vão entrando aí, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o papo é como ser próspero de verdade. Se você quer saber como ser próspero de verdade, você vai ter que ficar até o final dessa live, porque um dos caminhos para você saber sobre a prosperidade, para você saber como ser próspero, é o conhecimento. Se você não tem conhecimento, como é que você vai atingir isso, né? Então fica aí até o final, que eu e o meu convidado especial que já entrou, o Bruno, a gente vai te falar como é que você vai seguir esse caminho aí. Pode ter certeza que a live de hoje vai valer a pena, tá ok? Galera que vai entrando, me manda um boa noite, quero saber quem tá comigo. E eu também quero que vocês me ajudem nesta missão de compartilhar conteúdo de valor com as pessoas. Então, sabe aquele amigo que você quer ver bem? Então manda essa live para aquele amigo que você quer ver bem, que você quer ver ele próspero, tá bom? Porque esse é o assunto da live de hoje. Já vou chamar o nosso convidado aqui, pra gente não perder tempo. E enquanto eu vou chamando, vocês vão compartilhando a live, tá ok? Ficamos combinados assim? Posso contar com vocês? Ô Bruno, me manda aí uma solicitação. Ah, tá aqui já. Muito bem. Pessoal, vamos aí homenagear esse cara. Com certeza ele merece. Fala, Bruno. Oi, Ana, tudo bem? Tudo certo, e com você? Deixa eu consertar a câmera aqui para eu aparecer. Fechou. E aí, tudo Você bem? tá Eu me tava com vendo? saudade de fazer live, confesso. Já faz umas 2 semanas Tá. que eu não apareço pelo Instagram. É um prazer estar falando contigo. É um prazer estar falando com você também. Galera, é a primeira vez que a gente faz uma live aqui juntos, é a primeira vez que a gente está se conhecendo. Então, com certeza aí a gente tem bastante coisa para conversar, para trocar experiências e com certeza vai agregar valor aí para as pessoas, né, Bruno? É o que eu espero. Ah, com certeza. E Bruno, conta um pouquinho sobre você, da onde você fala, o que que você faz. Storytelling, vou falar um pouco da minha história, né? Eu Bora já lá. comentei contigo sobre essa questão de storytelling, eu até faço storytelling, eu sou copywriter, trabalho com lançamentos e tudo mais. Mas a casa de ferreiro é espeta de pau, né? Então vamos lá, vamos falar sobre a minha história. A minha história nessa questão do âmbito da educação financeira, ela começou principalmente porque era uma dor patente na minha vida. Eu vivi um mundo de escassez. Eu sei o que é viver na escassez. Eu era pobre, simplesmente isso. Pobre, de uma família realmente bastante humilde. E desde 2016, eu decidi que eu ia começar a advogar. Então, eu era servidor público, eu decidi, vou começar a advogar, eu não vou ter mais essa suposta estabilidade que eu teria. Então, começou a disparar certos gatilhos na minha cabeça. Olha, eu preciso ter uma reserva financeira, eu preciso me proteger de certa forma. Então, tudo começou lá em 2016. Foi quando eu comecei a buscar conhecimento sobre isso, comecei a investir também, de forma totalmente errada. Todos os erros que as pessoas normalmente cometem quando vai começar, eu fiz igual. E um pouquinho pior, porque eu perdi muito dinheiro nessa história. Um dinheiro que eu não precisava ter perdido. Inclusive, hoje eu falo que para ter educação financeira e para investir, você não precisa perder. Aqui tá tudo certo. Deu uma travadinha, mas continuando. E assim, quebrando a cara, fui aprendendo, estudando, pagando curso, mentoria. Depois de investir muito dinheiro, gastar muito tempo e perder muito dinheiro, finalmente eu comecei a realmente aprender o que é educação financeira, o que é investir. E isso para mim. Mas quando que eu comecei a ensinar isso para outras pessoas? Como eu sou advogado,
Engraçado, eu falei que eu sou copywriter, eu sou lançador, eu sou advogado, eu sou quase o seu Madruga, que tem mil e uma profissões, né? Coloca o nome agora, Bruno Bombril. Bombril, qualquer coisa, Trocar mil o e uma nome, trocar o utilidades. nome. Mil e uma utilidades, dona de casa, e aí vai. Tá, e eu no meu escritório de advocacia, eu já investia, eu já, eu já tinha começava a ter meu patrimônio, ganhava dinheiro, já estava tendo uma vida material legal. Só que eu via que os meus clientes, quando eles ganhavam processos, por exemplo, às vezes 100 mil reais, 50 mil, 80 mil, eu via que em poucas semanas eu depositava esse dinheiro na conta do cliente. Em poucas semanas eles não tinham mais nada. Nada. Assim, caramba, que fenômeno triste, porque o problema dessa pessoa não é o dinheiro. Não é o dinheiro. É como ela lida com o dinheiro. E aí as primeiras pessoas que eu comecei a ajudar foram meus clientes do escritório, como mentorias. E como começou a ter uma procura maior de mentorias, e eu tinha escritório, meu tempo era escasso, eu falei assim, cara, eu preciso escalar isso. E uma forma de se escalar isso é no mundo digital, é na internet. E foi aí que eu comecei a produzir conteúdo na internet, isso em 2018, por aí, 19, não lembro, 2018, fim de 2018. Só que eu já prestava algumas mentorias nessa área de educação financeira, mas porque eu vi essas pessoas, assim, incrível, 100 mil reais, 150 mil reais. 2 semanas depois eu ligava, e aí, como é que vai? Não tem mais nada, não tinha mais nada. E foram essas pessoas que eu comecei a ajudar, a mentorar. Eu compartilhava um pouco que eu tinha aprendido nos desde 2016, faz o quê? Cinco anos aí, de quebrando a cara sozinho, investindo, lendo muito, estudando muito, e esse conhecimento acumulado. 5 anos é uma faculdade, né? Agora eu pensando Uhum. aqui, e foi nesse tempo que hoje eu compartilho o conhecimento adquirido durante esse tempo, e mais da minha experiência própria. E como eu disse, encurtar o tempo da pessoa para que ela não precise cometer os erros que eu cometi, porque foi doloroso, custou caro, e o pior de tudo, Ana, não precisava ser comigo. Não precisava Uhum. ser assim. Que legal. Duas coisas que você falou aí que me chamaram a atenção. A primeira é que já vamos desmistificar uma crença aí de que problema financeiro não se resolve com dinheiro, né? Que nem você falou isso. Esses caras aí tinham 100 mil na conta, 150, e meses depois já não tinham nada. Você acha, você que está assistindo a gente, você acha que se você der mais 100 mil reais para essa pessoa, depois de tudo que ela passou, você acha que ela vai começar a pensar de maneira diferente ou você acha que ela vai cometer o mesmo erro? Provavelmente, se ela não tiver ali um mentor, um conhecimento, ela vai se sabotar novamente, vai cair no mesmo erro. Então, gente, problema financeiro se resolve com conhecimento, com mudança de mentalidade, com alguém ali te instruindo. E outra coisa que eu achei legal que você falou é que você passar por tudo que você passou, né? Por esses erros aí que você falou, te fez assim ser um mentor para essas pessoas que têm problemas financeiros também, né? Que querem sair, que estão investindo errado. Então, assim, o teu erro foi, na verdade, foi bom. Porque o papel do mentor é fazer com que as pessoas não passem pelos erros que eles passaram, né? Então você precisava passar por tudo isso para ensinar para as pessoas. Então isso é muito bacana mesmo, Bruno. Eu tento ver o copo meio cheio, sempre. Uhum. E teve um porquê de eu ter passado por todos esses dilemas e tudo mais. Graças a Deus, eu não tenho mais esse problema assim, de escassez, eu não sou mais uma pessoa. A pobre é uma palavra pesada, né? As pessoas veem isso com uma conotação ruim. Só que, Uhum. como a gente vai adentrar no tema aqui, a gente vai entender o que é pobreza, o que é riqueza, o que é prosperidade e tudo mais. Uma coisa que eu queria saber: você era DJ. Como foi essa mudança? Caraca, você me investigou, hein? Sim, eu era DJ. Na verdade, eu me considero ainda, sabe? Só que antes da pandemia, eu pensava em levar a profissão de DJ a sério mesmo.
fazer carreira e tudo mais. Aí veio a pandemia, comecei a ficar em casa, né? Não tinha lugares para tocar. E foi assim, um divisor de águas na minha vida, porque já era uma coisa que estava sendo um conflito para mim, assim, eu não estava me desenvolvendo da maneira que eu queria, não estava progredindo, isso estava me incomodando, e eu já tinha um plano B. Eu tinha um plano B que era assim, porque assim, viver de música no Brasil é uma coisa assim muito desafiadora, é complicado. Então eu tinha que ter um plano B. E o meu plano B já era marketing, né? Então eu comecei a fazer faculdade de marketing e na pandemia eu tive tempo para sair do piloto automático, para refletir sobre a minha vida, para ver onde que ela estava indo, e eu vi que eu não estava contente. Eu não estava contente com a maneira que eu estava levando a minha vida. Então, eu resolvi investir em conhecimento assim pesado, pegar meu tempo, pegar meu dinheiro e investir em conhecimento, e foi aí que eu tive a minha transformação. Então, eu mudei muito a mentalidade, mudei os planos. Eu falo que eu tirei amarras de mim, né? Então, tinham várias coisas que estavam me limitando, que estavam me sabotando, que eu não conseguia enxergar isso antes. E foi só com conhecimento, comparar, refletir, que eu consegui mudar tudo isso, né, que estava me incomodando, que eu consegui crescimento pessoal, crescimento espiritual, intelectual. E foi com isso que eu também creio que eu descobri o meu propósito, né? Porque eu vi que eu quero ajudar as pessoas, eu vi que eu não quero que as pessoas passem pelo que eu passei, que nem você falou. Eu sei que tem muita gente que não acredita no seu potencial, que não acredita que é capaz de realizar os seus sonhos, e eu sei o quanto isso incomoda, eu sei o quanto isso tortura a gente diariamente. Então, o papel até da minha página começou com esse intuito, sabe, de levar o conhecimento que eu tive para as pessoas que precisam desse conhecimento. E essa sede de crescer, de fazer com que as pessoas cresçam, só aumenta a cada dia. Muito legal, muito legal. Engraçado que são jornadas, é uma jornada de autoconhecimento, né? De autodescobrimento. Que a gente estava falando um pouquinho antes, inclusive, eu tenho essa paixão por ensinar, compartilhar e tudo mais. Eu até, inclusive, eu estava sentindo falta, que eu estava falando para você que eu estava um pouco dividido, Uhum. porque como eu cuido de outros lançamentos, de infoprodutos e tudo mais, isso realmente toma bastante tempo, apesar de ser gostoso também poder compartilhar e ajudar na história de outras pessoas. Mas eu tenho esse propósito de vida e vai dar tudo certo. Vai Mas eu sim, acho que a cara. gente pode ir no nosso tema. A gente já se apresentou. O nosso tema é como E ser é próspero de verdade. Muito bom esse claro, tema. vamos para o nosso tema. A galera aí já viu que autoconhecimento é muito importante. Eu vivo batendo nessa tecla para as pessoas que enquanto você não descobre quem verdadeiramente você é, do que você gosta, você também não vai atingir a prosperidade. Essa que é a realidade. Então já tá aí uma chave, né, Bruno? Eu, antes de saber tudo que eu sei, eu não me considerava uma pessoa próspera. Na verdade, eu nunca tinha pensado sobre prosperidade. Sabe quando a pessoa só fala assim, e você acha que é alguma coisa, mas na verdade você nem sabe o que direito é, sabe? Então eu era esse tipo de pessoa. E o conhecimento me libertou, o conhecimento fez com que eu abrisse a minha mente. A gente vai ver que tem tudo a ver com isso aqui hoje. Mas então, Bruno, vamos começar aqui com o nosso tema. Já deu tempo da galera chegar, de convidar pessoas, eu espero. Então, para você, o que é prosperidade, Bruno? Interessante que você estava falando. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo da minha vida hoje. Há 2 anos atrás, eu tinha muito mais dinheiro do que eu tenho hoje. Há 2 anos atrás. Por quê? Porque eu peguei muito desse patrimônio líquido e investi em negócios. Eu tenho muito patrimônio imobilizado em negócios, investi em mim mesmo, cursos, mentorias caríssimas e tudo mais. Então, hoje eu tenho um patrimônio menor do que há 2 anos atrás. Só que hoje eu Uhum. sou muito mais rico e abundante do que há 2 anos atrás, que eu tinha mais dinheiro do que hoje. Então, a prosperidade não é sobre... Engraçado que como ser próspero. Foi bom você escrever a frase ser próspero, porque isso já dá o gatilho do que é prosperidade. Ele está no ser. Não existe Uhum. estar próspero. Ninguém está próspero. Ou a pessoa é,
ou ela não é próspera. Isso é um privilégio da língua portuguesa, essa diferença entre ser e estar, né? Mas isso gera uma confusão para quem é falante da língua portuguesa ou espanhola, porque as pessoas confundem isso. O que não tem no inglês, né? Mas a verdadeira riqueza, ela está no nível do ser, do being. E tem uma frase do Jim Rohn, que é assim: Your level of success, your realistic exceed your level of personal development. Vou traduzir. O seu nível de sucesso raramente vai exceder o seu nível de desenvolvimento pessoal. Olha que interessante. Ele limita o seu nível de sucesso para o seu nível de desenvolvimento pessoal. Isso é sensacional. Porque aí você começa a saber aonde que você tem controle e aonde que você tem que direcionar a sua energia e direcionar o seu foco. E eu, como educador financeiro, às vezes eu dou até um tiro no meu pé, porque eu falo, cara, não é saber a renda fixa, o tipo de investimento, CDB, LCI, LCA, coação, analisar um balanço. Isso é mero detalhe se você aprende a conhecimento técnico. Essa é a parte mais simples dos investimentos da educação financeira. Mas o foco no desenvolvimento pessoal, como o Jim Rohn falou, o seu nível de sucesso raramente vai exceder o seu nível de desenvolvimento pessoal. Logo, você sabe no que você tem que focar. No seu nível de desenvolvimento enquanto pessoa. Eu chamo isso de modelo de realidade financeira. Inclusive, eu tirei isso, não é ideia minha, eu tirei do T. Harv Eker. Você conhece, que é o autor dos Segredos da Mente Milionária. Que ele fala sobre os 4 quadrantes. Você conhece esses 4 quadrantes? Eu não sei se você conhece ou não. Eu não conheço, mas conheço o livro. Bem conhecido o livro, né? Ele é famosinho. Uhum. Tá aqui atrás em algum lugar. Falar nisso, foi um livro que eu li lá em 2016, que me acendeu algumas luzinhas. Enfim, ele fala sobre o que eu chamo de modelo de realidade financeira, ele chama de blueprint. Eu não sei como que traduz em português, mas é como a planta da casa. A planta da casa, eu não sei como traduzir isso. Mas eu chamo de modelo de realidade financeira. Esse modelo de realidade financeira é o que a gente define como verdade. É a nossa verdade. Então a gente precisa entender que a gente não vive num único plano de existência. Existem planos de existência. E esses planos, de acordo com o T. Harv Eker, qual? É o mundo físico, é o mundo espiritual, o mundo mental e o mundo emocional. Esses são os 4 quadrantes que eu chamo de modelo de realidade financeira, que é isso que determina a nossa realidade financeira em todos os aspectos. E desses 4 quadrantes, eu tiro as liberdades. Porque eu acredito que o fim último do movimento de liberdade financeira, investimentos, acúmulo de patrimônio, pessoal, é fazer com que a pessoa seja uma pessoa livre. É um movimento de emancipação. É um movimento de emancipação, de libertação. Então, para você ser próspero, você tem que entender esse conceito, esses 4 quadrantes, saber que a sua realidade não é só a realidade material e entender que você precisa ser livre nesses 4 quadrantes. No quadrante físico, no mundo físico, eu tiro, como a gente é um ser material que vive no espaço-tempo, a gente precisa de liberdade espacial, que é chamada liberdade geográfica, a liberdade temporal, a liberdade de tempo, você trabalhar no seu horário, etc. A liberdade geográfica, poder trabalhar de qualquer lugar, por exemplo. Isso, na verdade, a liberdade não é liberdade absoluta, escravidão absoluta. Isso tem que ficar claro. É um processo e a liberdade ele é uma regra de grau. Você se torna cada vez mais livre. Então, a liberdade geográfica, você se torna mais livre geograficamente. Então, tá. Dentro da liberdade material, então, liberdade física, nós temos a liberdade geográfica, liberdade temporal e a liberdade financeira. E as pessoas confundem a prosperidade e focam só na liberdade financeira. Só que a liberdade financeira é um aspecto de todas as liberdades. E aí nós temos também a liberdade mental, a liberdade espiritual, que eu vejo poucas pessoas falando, e a liberdade emocional. E todos esses
esses quadrantes, eles estão interligados e interconectados. Só que o mais importante nisso tudo é saber que o mundo físico, ele é uma consequência dos outros quadrantes. Ele não é o quadrante determinante. O que vai determinar a sua realidade financeira, o seu mundo físico, são os outros quadrantes. Quadrante emocional, mental e espiritual. Uhum. Então, antes de pensar em ter dinheiro, você precisa ser uma pessoa melhor. Your level of personal development, como o João disse. O seu nível de desenvolvimento pessoal. Esse é o foco. Esse é o foco. Por exemplo, isso cria algumas distorções. Pessoas que querem ter dinheiro, mas que são pobres por dentro. Ou pior, pessoas que têm dinheiro e que são pobres por dentro também. São pessoas que só têm dinheiro. Sabe aquela pessoa que só tem dinheiro? Ela não é rica. Ela não é próspera. Ela vive num padrão de escassez. Ela não sabe o que é abundância de fato na vida dela. Ela apenas tem dinheiro. Eu tenho conhecidos, por exemplo, que moram numa casa que vale 2 milhões de reais. 2 milhões. Piscina, 2 empregadas em casa, 4 carros na garagem, empresário, tudo mais. Tem essa vida que se fosse carro importado, Mercedes, BMW. Então a vida que todo mundo olha, nossa, essa pessoa é o quê? Ela é rica. Mas não. Não. Porque chega no dia de pagar o cartão de crédito, ela tem que trocar cheque para poder pagar o cartão de crédito. Olha só, que loucura. Essa pessoa ela está vivendo num mundo, num conto de fadas. E ela só tem dinheiro. Às vezes não tem nem dinheiro, ela tem a aparência de que tem dinheiro. Isso é pior ainda, porque não é a pessoa que só tem dinheiro, é a pessoa que tem a aparência de que tem dinheiro. E todas as pessoas, o padrão no Brasil, é ver a pontinha do iceberg. Isso aqui, a pessoa parece ter dinheiro, então ela é uma pessoa rica, ela é uma pessoa próspera, uma pessoa abundante. E é o contrário. Primeiro ela é uma pessoa próspera, abundante, uma pessoa rica, e depois que ela vai ter dinheiro. É uma consequência, como falei, o mundo físico é uma consequência dos outros quadrantes, espiritual, mental e emocional. Essa pessoa, por exemplo, que eu falei, um conhecido, tomara que ele não esteja vendo a live, ele segue o que eu chamo de fórmula do fracasso, que é comprar o que não precisa. Todo mundo conhece essa frase. Comprar o que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para agradar pessoas que você não gosta, para você ser uma pessoa que você não é. Essa é a fórmula do fracasso. Essa é a fórmula do fracasso. É por isso também que tem pessoas que ganham na Mega Sena, na loteria, loteria que chama. Eu nem sei o nome direito disso. E perdem tudo. Igual os clientes que eu falei lá no começo, que pegavam 100, 150 ou mais e torravam tudo. Por quê? Essa pessoa que ganhou na Mega Sena, ela pode ter ficado milionária. Ela está com dinheiro, mas ela não é rica, ela não tem padrões de abundância e logo esse dinheiro vai fugir dela. Porque o padrão mental predominante é de escassez, de pobreza. Então, tudo o que a gente é, Ana Luísa, é resultado dos nossos pensamentos. É o que Bob Proctor diz. We become what we think. Nós nos tornamos aquilo que nós pensamos. Então, o nosso mundo interior é que cria o nosso mundo exterior. A gente é o que a gente pensa na maioria dos nossos pensamentos. Esse é o nosso padrão. Então, a gente cria o nosso próprio grau de resultado financeiro, mudando o nosso nível de desenvolvimento pessoal. Isso é muito mais importante que regrinhas, economês, macroeconomia e tudo mais. Essa é a raiz da verdadeira prosperidade.
E isso que você falou é até às vezes um despertar para alguém, né? Porque a gente cresce com a mentalidade assim de, ai, quero ser rico. Aí você pergunta para a pessoa, mas por que você quer ser rico? Ah, porque eu quero uma casa grande, eu quero ter um carrão, eu quero viajar, quero isso, quero aquilo. Ou seja, é tudo condicionado a bens materiais, né? Então a pessoa, ela já meio que está condicionando ali a felicidade dela para bens materiais. E o que que acontece nesse caminho? Às vezes a pessoa perde qualidade de vida, perde saúde, briga com pessoas que ela ama para chegar onde que ela deseja, né? Para ter o resultado final ali que às vezes é dinheiro. E o que acontece em 100% dos casos que a pessoa sacrifica esse tipo de coisa aqui que eu tô falando, acontece que ela sente um vazio por dentro. Ela não vai se sentir próspera. Ela vai ser apenas uma pessoa rica. Por que que ela não vai se sentir próspera? Porque ela não está feliz com ela mesma. Eu acho que o senso de prosperidade tem muito a ver também com o senso de realização. A pessoa não vai se sentir realizada com a vida que ela tá. Ela não vai estar fazendo o que ela gosta, às vezes ela vai estar distante de pessoas que ela ama. Então, para preencher tudo isso, o que que acontece? Já que ela está desestabilizada emocionalmente, ela vai comprar tudo aquilo que ela não precisa. Ela sempre vai achar que ela precisa de mais coisa e aquele vazio só aumenta, aquele vazio só cresce. E eu posso falar disso com propriedade, nunca fui uma pessoa rica, mas eu já senti esse vazio. E eu já tentei preencher esse vazio de diversas formas. E eu não sabia o que, que faltava na minha vida. E depois que eu comecei a ver mais propósito na minha vida, ver mais sentido, ver realmente assim, no que eu era boa e no que eu podia servir as pessoas, porque a nossa felicidade tem muito a ver com isso. Nós, como seres humanos, a gente precisa ser valorizado, a gente precisa ser reconhecido. E era isso que estava faltando na minha vida, gente. Era propósito que eu vivo falando para as pessoas. E que eu acho que às vezes as pessoas menosprezam isso. Eu não sei se é porque é um assunto que está cada vez mais em alta, ou se as pessoas não acreditam, mas eu acredito muito nisso, que para a gente não sentir esse vazio, para a gente ter esse senso de realização, de felicidade com nós mesmos, para a gente se sentir bem por dentro, para depois da gente ser próspero, né? Por fora, a gente precisa ter um propósito. O que que você acha, Bruno? Essa questão do propósito é aquele movimento de se abrir para o mundo, de o que também tem a ver com transbordar abundância na vida das outras pessoas. Normalmente, Uhum. o propósito ele tem relação com gerar valor para outras pessoas. E quando você está gerando valor para as outras pessoas, você está transbordando na vida dessas pessoas. Quando você transborda na vida dessas pessoas, você está vivendo num padrão de abundância. Então você já está se tornando uma pessoa mais próspera ao viver o seu propósito. Ao viver o seu propósito. Uhum. Isso é realmente fundamental. Inclusive, eu tenho uma aula no meu treinamento. O primeiro módulo assim, do meu treinamento é focado em mentalidade. A pessoa compra um curso de educação financeira e vai aprender desenvolvimento pessoal, pelo menos nos primeiros módulos. Eu entrego o que a pessoa precisa. Ela precisa disso. Sim, Eu entrega a vejo base, que, você estava falando. É a eu vejo que as base. pessoas entram em muitos padrões mentais empobrecedores. Por exemplo, Uhum. o dinheiro é a causa de todos os males. Às vezes a pessoa ela começa a buscar dinheiro, começa a acumular dinheiro e vê o dinheiro como a causa de todos os males. O dinheiro é a causa de todos os males. E aí essa pessoa começa a fazer o quê? Agir como uma pessoa que vê o dinheiro como algo ruim. O que esse dinheiro vai acontecer? Vai desaparecer da mão dessa pessoa. Porque ela não vai poupar, ela vai gastar, ela vai amaldiçoar o dinheiro, ela pensa o dinheiro como sujo. Então ela tem que se livrar desse dinheiro, de alguma forma. De alguma forma. E ela cai no mundo de vitimismo, endividamento, muita dívida. E isso vira a bola de neve do mal, né? O círculo vicioso de endividamento, a pessoa esquece de realizações, é uma pessoa não livre. Ela se torna uma pessoa escrava, mesmo que ela tenha um pouco de dinheiro. Agora, no outro lado, uma pessoa que vê o dinheiro, não, eu não estou falando aqui de endeusar o dinheiro, mas ver ele como algo bom, que pode ser útil, útil para a sociedade, útil para a sociedade.
Uma pessoa muito rica, normalmente, é uma pessoa que gerou valor para muitas pessoas. Para muitas pessoas. Que é uma pessoa que tem valor social e ela enriqueceu por causa disso, porque ela transformou o máximo de vidas. Ela gerou valor para a sociedade. Então, se essa pessoa começa a ver o dinheiro como algo bom que pode ser útil para ela, ela começa a agir como uma pessoa que vê o dinheiro como algo bom. Ela começa a poupar, ela começa a investir, ela começa a se pagar em primeiro lugar, ela começa a viajar, até se presentear, dar coisa boa para os filhos, e aí vai. Uhum. Ajudar as outras pessoas a doar dinheiro. Às vezes a pessoa tem dinheiro e é mesquinha. E essa mesquinharia, ela cria padrões de escassez. Esse padrão de escassez vai fazer o dinheiro sumir da sua vida. Porque isso é uma consequência Uhum. óbvia. O mundo físico é uma consequência do nosso mundo interior. Tem uma frase do Napoleon Hill que ele fala: Peace of mind is wealthy. A paz mental é riqueza. Napoleon Hill, que ele é... Todo mundo do mundo de finanças cita Napoleon Hill, só que o próprio Napoleon Hill fala: o que é riqueza? Paz mental. Ele não falou riqueza é ter dinheiro, ele não falou riqueza é ter carro, riqueza é ter mansão, riqueza é... Nada, ele falou paz mental. Peace of mind. Paz mental. E isso é muito poderoso vindo do maior autor de finanças e desenvolvimento pessoal. Essa que é a pegada. Nada como dormir com a cabeça tranquila ali no travesseiro, né? Se você tiver 10 milhões na conta, mas você tá cheio de problemas, você não vai conseguir viver bem, você não vai conseguir dormir bem. E uma coisa que eu acho bem legal falar pra galera é que a gente tem dentro de nós muitas crenças de senso comum. Ou seja, coisas que as pessoas falam que a gente simplesmente acredita, que a gente nunca vai atrás, ou que simplesmente a gente não para e questiona, né? E tem muita coisa sobre o dinheiro, de que dinheiro é a fonte de todo mal, de que gente que tem dinheiro não presta, que dinheiro não traz felicidade, dinheiro é sujo. E assim, por mais que você não veja. Mais fácil um camelo passar na agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E muito dessas Nossa, frases essa é verdade. tem Uhum. origem religiosa, só que é uma interpretação incorreta da religião. Porque eu tenho um pouco de pegada espiritual, religiosa nos meus ensinamentos, apesar de não ter Uhum. religião definida, cristianismo, islamismo, judaísmo, budismo, hinduísmo, enfim. Mas eu desconstruo esses padrões mentais de pobreza que as pessoas tiram da religião, que é uma interpretação errada. Uhum. Porque Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Abundância. O próprio Jesus disse. E lá na Bíblia diz: o dinheiro é a causa de todos os males. Não está escrito isso na Bíblia. O que está escrito é: o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. O amor ao dinheiro é você endeusar o dinheiro. E quando o dinheiro ele é o seu Deus, você está ferrado, porque ele é um péssimo senhor. O dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Um péssimo senhor. Então, se você endeusa o dinheiro, ele é o teu senhor. Se você é submisso ao dinheiro, você tem problemas muito graves de padrões mentais e equívocos de crenças. Tem que tomar cuidado, porque esse tipo de mentalidade é autossabotadora, né? Uhum, com Desculpa, certeza. eu te interrompi porque você falou desses padrões aí, que me lembrou esses jargões religiosos Sim, total. que não são muito corretos. Eu gosto de falar para as pessoas para saber se elas têm crenças limitantes sobre o dinheiro, é fazer elas falarem assim: eu gosto de dinheiro, eu sou merecedora de dinheiro, eu vou ser rica. E assim, é você notar qual que é o seu primeiro pensamento, a maneira que você se sente ao falar essas coisas, porque isso deixa pistas de como que é as suas crenças em relação ao dinheiro. Por exemplo, se você veio com um pensamento do tipo, talvez eu não consiga ser rica ou isso não é para mim, é porque tem crença limitante. Se te deu um sentimento de insegurança, se te vibrou medo,
significa que a tua relação com o dinheiro nunca vai ser boa. A gente está falando aqui desde o começo que dinheiro não deve ser o seu principal motivo, né? Mas, gente, dinheiro é um facilitador. A gente vive num mundo que a gente precisa de dinheiro. Então, é uma coisa que a gente precisa também pensar. É que nem o Bruno acabou de falar, você não pode ser um servo do dinheiro. É o contrário. Então, é muito legal você investigar essas crenças que eu estou falando, essas crenças limitantes, porque tá aí a raiz da sua sabotagem, tá aí o porquê você gasta mais do que você pode, entende? E se você não acertar isso com você mesmo, não adianta você fazer um curso para saber sobre investimentos, não adianta você ir para um trabalho que você ganha 5 mil, porque você vai gastar o dobro disso. Então, acho que esse é a base, né, Bruno? No teu curso você fala sobre crenças limitantes em relação ao dinheiro, você passa É, essa visão para as pessoas. E como eu assim, falei, o que que... o primeiro módulo é Uhum. só E assim, mentalidade. o que que você vê de dificuldade, assim, nos teus alunos? Qual que é a principal dificuldade? É romper uma crença limitante? É mudar o comportamento? Mudar a mentalidade? O que que é, na tua opinião, assim, mais Isso aí difícil no que começo? você falou sobre a pessoa, eu vejo isso como padrão também. São vários padrões. Assim, Aham. o povo brasileiro é um povo realmente muito rico, mas com padrões mentais de escassez generalizada. Isso é triste, porque somos um dos países mais ricos desse planeta. Mais ricos desse planeta, com um povo pobre porque pensa em termos de escassez. Essa frase que você disse, a pessoa, talvez isso não é para mim, ou é muito difícil. Eu ouço isso bastante. Eu ouço isso Uhum. bastante. Só que assim, isso é uma mentalidade para a pessoa se manter na zona de conforto dela. Porque por mais que ela tá num mundo de escassez, que é difícil, é complicado, mas a zona de conforto ela é gostosa. Por pior que seja a sua vida, a zona de conforto vai ser muito melhor que a sua zona de desconforto. Porque você já conhece. É complicado ir para o desconhecido. Só que assim, ter sucesso é difícil. Só que viver na mediocridade também é difícil. Então você tem que escolher o seu difícil. Simples assim. Você tem que escolher o seu difícil. A sua vida vai ser difícil. Se você sair da sua zona de conforto, vai ser difícil também. Só que vai valer a pena. Uhum. Vai valer a pena. Então, é uma questão de escolha. Escolha o seu difícil. Você quer viver na mediocridade? Vai ser difícil. Quer viver na zona de conforto? Vai ser muito difícil. Você quer sair dessa vida e mudar de vida, ter uma vida abundante, poder ajudar as pessoas, agregar valor na vida das pessoas e, por consequência, ganhar dinheiro com isso? Vai ser difícil também. Então, você escolhe o seu difícil. Casar é difícil, mas divorciar também é difícil. Você escolhe o seu difícil. Eu sempre falo sobre a escolha entre a dor da disciplina e a dor do arrependimento. Você vai sentir dor igual. Você vai sentir dor igual. Só que eu acredito, por experiência própria, que a dor do arrependimento ela é muito pior do que a dor da disciplina. Porque a dor da disciplina te leva para o seu próximo nível. Aumenta o seu nível de desenvolvimento pessoal. A dor do arrependimento não. Uhum. E ela machuca. Machuca muito. Eu acho que um exercício muito legal para você fazer com os seus alunos, não sei se você já fez esse tipo de coisa, é você propor a eles uma visualização de quando eles estiverem assim nos últimos minutos de vida numa cama de hospital e fazer eles visualizarem isso, um filminho assim da vida deles passando, né? De tudo que aconteceu. E perguntar para eles assim, nesse filminho, tudo que está acontecendo, é o que você gostaria que tivesse acontecido? Porque eu acho que a gente sabe que vai morrer, mas a gente não para pensar, né, que o tempo está passando muito rápido, que a qualquer segundo a gente pode morrer e não fazer as coisas que a gente verdadeiramente deseja. Então, pensar dessa forma me ajuda muito a me movimentar, porque até onde eu sei, a gente só tem uma chance, a gente só tem uma vida. E a gente tem que aproveitar essa nossa vida. A gente não pode deixar que as emoções escolham o nosso destino. Você não pode deixar que o medo te pare, uma insegurança te pare, sabe? Eu acredito que todos nós aqui temos um destino muito bonito. Só que a gente tem que se movimentar para esse destino. Eu acredito que todos nós aqui, a gente tem que servir as outras pessoas. E se você
tá deixando de fazer isso por medo, por insegurança, ou por qualquer outra coisa que seja, provavelmente você vai se arrepender muito lá no final da sua vida. E não vai ter como voltar. Eu acho que é um exercício legal aí pra galera refletir sobre isso até. Esse é bíblico também, viu, que você falou sobre servir as pessoas, porque o maior entre eles é aquele que serve o máximo de pessoas e tudo mais. E legal essa questão desse exercício, sim. Isso é, na verdade, um exercício que eu faço diariamente, que isso tem muito a ver com Uhum, uma filosofia que eu gosto de estudar, que é o estoicismo. É uma uhum, máxima do estoicismo que é o memento mori, que é lembre-se que você vai morrer. Isso é um exercício que eu tento fazer todo dia, que é se hoje fosse o último dia da minha vida, eu estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje, que uhum, inclusive é uma recomendação que o Steve Jobs fala naquele famoso discurso dele em Stanford, que ele fala para fazer esse exercício diário, olhar no espelho e falar: se hoje fosse o meu último dia, eu estaria fazendo o que eu faria hoje? Se isso se repetir por muito tempo, uma resposta negativa por muito tempo, está na hora de mudar de vida. uhum, É todo um processo de autoconhecimento, de autodescobrimento, né? Na verdade, esse processo de autoconhecimento, ele é milenar. É o temetenosque, em latim, que é conhece-te a ti mesmo. O conhece-te a ti mesmo é a base da filosofia grego-romana. Tanto que estava lá inscrito no templo de Delfos, lá na Grécia. Isso tem milhares e milhares de anos, que é conhece-te a ti mesmo. É o princípio básico de toda a filosofia greco-romana, da civilização ocidental, como a gente conhece hoje. Está lá no templo de uhum. Apolo, em Delfos. Estava escrito isso. Então, há muito tempo a humanidade lida com essa questão de autodesenvolvimento, autoconhecimento. Eu acho que essa é a pedra filosofal do desenvolvimento humano. Que massa. Gente, eu quero só fazer uma pausa aqui e quem tá aqui na live comigo, manda coraçãozinho se vocês acham que eu e o Bruno a gente deve fazer uma live sobre a memorização do Bruno. Porque, gente, você já viu o tanto de coisas que ele citou aqui? Eu tô boba de como que ele consegue memorizar tanta coisa. Eu também não Que sei, assim, cara. eu acho que eu leio muito. Você lê o mesmo livro várias vezes, faz anotação, esse tipo de coisa? Cara, eu faço. Quer ver? Deixa eu te mostrar até. Eu Ah, gosto tô de. vendo coraçãozinhos aqui. Mais alguém também quer, que nem eu, ter essa Acho que memória aí, dá saber para como ver é que aí, ó. Eu eu. faço tipo uma referência bibliográfica e eu rabisco tudo Aham. no. Eu faço Caramba. tipo um índice no começo do livro. Então, eu faço anotação, rabisco e tal. Então, eu devasso um livro. Você Depois. estuda o livro realmente, não é uma simples leitura, né, cara? Não, não, não. Mas Uhum. legal, eu acho que quanto a essa questão do que é ser próspero, o que não é ser próspero, a gente eu acho que já abordou bem, né? Cara, sim, a gente É, a entrou gente, já aqui em assuntos muito profundos. Foi muito mais do que algo técnico, sabe? Algo que você, sei lá, encontra num simples vídeo, assim. A gente se aprofundou aqui no negócio, a gente foi na raiz, na causa. Porque é isso que vai fazer a mudança, né, nas pessoas. É o que a gente tá foi falando quase, aqui. quase filosófico. Nossa, foi incrível. Até tinha colocado aqui, ó, o que atrapalha as pessoas de atingir a prosperidade, a gente falou tudo. A gente falou sobre falta de domínio emocional, que é o autocontrole, que a gente já falou aqui sobre as emoções. A gente já falou de mentalidade, mentalidade medíocre, falta de conhecimento, que também vão te impedir de alcançar a prosperidade. A gente já falou sobre falta de propósito. E a gente já falou sobre crenças. Então, assim, a gente tá 10 hoje. O que as Tá pessoas 10. têm que ter ciência é que todo mundo lucra com a sua ignorância financeira. Todo mundo vai ganhar dinheiro nas suas costas. Se você é uma pessoa ignorante, você não tem educação financeira, todo mundo vai ganhar dinheiro nas suas costas. Todo mundo vai lucrar com você, menos você. É a única pessoa que vai sair perdendo nessa história. Uhum. É verdade, a gente falou quase tudo sobre essa questão, o que impede uma pessoa de ser próspera, né? A gente acabou atropelando tudo. Só que Não, mas eu achei que a gente super fluiu, sério. Achei que, um, assim, um, super um ponto desenvolveu, assim, sabe? muito bom falar contigo sobre isso. Muito bom, a gente tem que repetir isso.
Eu acho Dá que pra ficar umas horas aqui, né, cara? um ponto que, inclusive, eu até tinha comentado contigo antes, sobre essa relação entre hábito, desenvolvimento pessoal e investimento. Isso é importante. Só que, antes disso, um ponto que eu gosto de levantar é que toda a minha metodologia de ensino hoje ela é baseada na economia comportamental, que é um ramo da economia. O que a Uhum. economia comportamental ensina? Que a chave do sucesso, pelo menos sobre a ótica da educação financeira, a chave do sucesso no financeiro, nos investimentos, é o quê? O comportamento humano. Isso é o núcleo. Não é a sua expertise. Porque as pessoas não tomam decisões racionais. Existe a ilusão de que o ser humano é um animal racional. E isso Certo. é um equívoco. Porque a maior parte das decisões que a gente toma hoje, sempre tomou na história da humanidade, são decisões emocionais. Eu, como sou também do campo do marketing digital, eu sei que as pessoas tomam decisões de compra, por exemplo, com base em emoções. As pessoas não compram com a razão. E as decisões de investimento também são tomadas com base nas emoções. E os nossos comportamentos são muito mais ditados pelo nosso eu emocional, pelo nosso cérebro límbico, do que pelo nosso neocórtex, ou pelo nosso cérebro racional. Então, Uhum. a economia comportamental ela parte desse pressuposto, de que o fator determinante do sucesso de uma pessoa, ou na vida financeira, nos negócios, nos investimentos, é o seu comportamento. Logo, o pior inimigo do investidor, qual é? É o próprio investidor. Não é o mercado, não é o governo, não é o presidente X, não é o presidente Y, não é a taxa básica de juros, não é os Estados Unidos, não é a China, nada disso. O pior inimigo do investidor é ele mesmo. E o trabalho de educação financeira é fazer com que você mesmo não destrua o seu patrimônio. É incrível isso. Uhum. E, Eu até tinha colocado aqui ter hábitos alinhados com o seu objetivo final, né? Porque a gente acaba pecando muito no nosso comportamento, como você disse. Então, e isso a gente faz de maneira inconsciente, né? Porque a gente tende a trocar o prazer futuro pelo imediato. E, cara, para você conseguir assim ser uma pessoa disciplinada com isso, leva tempo, leva esforço, e é tudo que o ser humano não quer, né? A nossa mente já é programada para que a gente poupe energia, para que a gente faça as mesmas ações que a gente vem fazendo. Então, é algo que a gente tem que lutar com nós mesmos, né? É algo que a gente tem que resolver ali internamente para depois a gente aprender o beabá ali dos investimentos, as coisas técnicas. E eu acho que as pessoas, elas pulam essa etapa, né? E daí que devem vir os erros, imagino eu. exatamente, exatamente. O cérebro humano foi programado para conservar energia. De fato, manter a gente na zona de conforto. Aí causa esse conflito entre neocórtex e cérebro límbico, né? Isso nos manteve, fez que a gente sobrevivesse nos últimos centenas e milhares de anos, mas ele também é o nosso mal. A nossa salvação, a nossa maldição e a nossa salvação é única só. Tá aqui, tá aqui. Você pode ser sua maldição, você pode ser salvação. Por isso que eu falo, o seu nível de sucesso está correlacionado com o seu nível de desenvolvimento pessoal, o seu eu, o seu desenvolvimento enquanto pessoa. Só que o seu insucesso está totalmente determinado pelo seu eu. É o seu ego o seu maior inimigo. O Ryan Holiday, do livro O Ego é o Seu Inimigo, ele fala que quanto maior o ego, pior é a queda. Quanto maior o ego, pior a queda. Você tem que vencer o seu ego. E vencer o seu ego tem total relação com a economia comportamental, que é uma economia baseada na psicologia. É uma conexão entre psicologia e economia. Porque quando você descobre qual é o seu inimigo, que não é a taxa básica de juros, não é o governo, não é a economia, não é a China, não é os Estados Unidos, não é nada disso, o preço do petróleo, você começa a focar no que realmente importa, que é Uhum. evoluir enquanto pessoa. Porque quando você se torna uma pessoa melhor, você se torna um investidor melhor por consequência. Por consequência. Então, Sim. você focando no que está. Você começa a focar no que está sob o seu controle, que é a sua atitude mental,
que por consequência os seus pensamentos e suas ações. Então, sucesso nos investimentos é determinado pelo seu comportamento. E o seu comportamento, ele é determinado com o seu autoconhecimento. Conhecer a si próprio, mais controle emocional, inteligência emocional, é igual a um bom processo de tomada de decisão. E investir nada mais é do que um processo de tomada de decisão. Então, quando você tem inteligência emocional e conhece a si mesmo, você tem maiores chances de tomar uma boa decisão. Porque investir nada mais é que um processo de tomar decisões. Vou comprar essa ação e não vou comprar essa. Eu vou investir nesse título e não vou investir nesse título. Você está tomando uma decisão. Para tomar boas decisões, você precisa ter autocontrole, ter inteligência emocional. E tudo isso nada mais é do que o seu comportamento. Por isso que a gente foca nisso. O sucesso financeiro é determinado pelo seu comportamento no mercado. Como você toma decisões. Só que Sim, tem que são ser coisas que humilde. estão são coisas que estão totalmente interligadas, né? Porque o seu estado emocional vai lhe causar crenças, vai lhe causar pensamentos, os seus pensamentos vai lhe causar ações, e as suas ações vão lhe causar resultados. Então, acho que tudo começa ali na emoção, né? Se você tá vibrando, que nem a gente já falou, de medo, insegurança, medo, então as tuas crenças, os teus pensamentos vão ser voltados para esse tipo, vão ser condizentes com o seu estado emocional. Então você vai tender a ter pensamentos mais negativos, umas crenças mais negativas. Então você acha que a tua ação vai ser mais positiva ou mais negativa? A sua ação vai ser mais negativa, se tiver ação. E tendo ação ou não, isso vai te gerar um resultado. E esse resultado, será que é o que você quer? Então é uma coisa assim de você, eu creio que é uma coisa de você estar vigilante o tempo todo, né? Ou seja, estar presente o tempo inteiro, porque se você deixar a vida te levar, você ficar no piloto automático, você não prestar atenção nessas coisas que a gente está falando aqui, nada vai mudar. Você nunca vai ver o momento que você está se sabotando. E isso é essencial, gente. Eu com o conhecimento que eu tenho, o Bruno com o conhecimento que ele tem, com certeza tem momentos do dia dele que ele está se sabotando ali, só que o lance é você pegar na hora. E não deixar com que isso Presença. aconteça. Presença. Presença. Você só consegue isso com presença. Presença. Estar vigilante o tempo todo. E Bruno, Presença, vamos entender. presença é um caminho de consciência. Porque quando você não está Uhum, presente, você é inconsciente. exatamente. É um fenômeno de inconsciência, consciência. E a presença, ela tende a tornar-nos consciente. E para fazer todo esse processo de mudança, autoconhecimento, nada mais é do que um movimento de autoconsciência. Só que a pessoa tem que ter humildade. Tem que ter humildade, tem que ter bastante humildade. E humildade é aquilo que destrói o ego, né? O ego está em batalha com isso. É igual o epiteto ou epíteto, filósofo histórico. É impossível aprender aquilo que pensamos que já sabemos. Impossível aprender aquilo. Você pensa que você já sabe, então você não tem o que melhorar. E é impossível aprender assim. Você, o ego te cega. O ego te cega. Exatamente. E assim, Bruno, para a gente falar um pouco sobre coisas técnicas também, que é importante, eu queria saber assim de você. Para uma pessoa começar a caminhar para a prosperidade assim financeira, o que ela tem que fazer depois que ela já está já está desenvolvida, né, pessoalmente, que ela já entendeu ali sobre isso que a gente está falando? Quais são as coisas que ela tem que ter? Ela tem que começar com uma reserva de emergência, ela tem que começar a investir num tesouro direto da vida? O que ela tem que começar a fazer? A gente já passou por isso, mas eu vou retomar tudo isso. Primeiro, essa mudança de consciência, que eu chamo de mudança do macrocosmo para o microcosmo. Do macro exterior, do foco para o microcosmo, que é o nosso interior. Seja a mudança que você quer ser no mundo. O Gandhi falou isso. Seja a mudança que você quer ser no mundo. Esse processo de mudança, tá bom, a pessoa ela acordou para isso. E
abrir os olhos para isso. Aí ela tem que começar a mudar alguns padrões e eu acredito que o principal passo, o inicial, é mudar os seus hábitos. Mudar os seus hábitos. Existem alguns hábitos que a pessoa precisa adquirir para ela se tornar financeiramente próspera quanto ao dinheiro em si. Antes de mudança de hábito, elas precisam ter metas claras e bem definidas. Ela tem que passar por um processo de definição de metas. Isso é o básico do básico. Principalmente a sua visão macro, a sua visão ampla, que é o seu porquê. O porquê que você quer passar. Qual é a sua visão de longo prazo? Você quer ajudar tal pessoa, ajudar sua família. Por quê? Por quê? É o seu porquê. E mais algumas metas financeiras que você precisa definir, como, por exemplo, meta de patrimônio líquido. Quanto de patrimônio líquido que eu quero ter? São 3 metas financeiras que eu acho que são indispensáveis para a pessoa ter. Meta de patrimônio líquido. Quanto de patrimônio líquido que eu quero ter? Por exemplo, eu quero ter 100 mil reais até 2022. Isso é uma meta. Ótimo. É uma meta mensurável e tem um tempo definido. Outra meta. Meta de receita. Quanto que eu quero ganhar por mês para poder atingir essa meta de patrimônio líquido? Eu quero ganhar 5 mil. Quero ganhar 10 mil. Essa é a meta de receita. E, por fim, uma meta de poupança, que eu não falo a meta de... Eu não estou falando do produto financeiro ou poupança, a caderneta de poupança. Mas sim a meta de quanto que você quer poupar por mês. É aquela porcentagem que você vai reservar para investir, para guardar, enfim. Então, são essas 3 metas. Patrimônio líquido, receita e poupança. Porque para você atingir um patrimônio líquido, por exemplo, de 100 mil reais, você já começa a fazer conta. Quanto que eu preciso ganhar e quanto que eu preciso poupar para poder atingir essa meta de patrimônio líquido. Então, saber o seu porquê, a sua meta última, a sua visão geral e definir essas 3 metas financeiras que são indispensáveis. É o primeiro passo. Aí a gente começa a entrar no hábito. Eu citando outro filósofo. Aristóteles disse: somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas é um hábito. Hábito. A excelência não está... É um hábito. A excelência é um hábito. Para a pessoa ela construir a sua reserva de emergência, como você disse, ela tem que construir o hábito de se pagar em primeiro lugar. Porque senão ela nunca vai conseguir construir uma reserva de emergência. Então, definiu as metas, ela sabe quanto que ela quer, ela sabe quanto que ela precisa ganhar e ela sabe quanto que ela precisa poupar, ela tem que começar a se pagar em primeiro lugar. E pagar-se em primeiro lugar, que eu chamo a lei de ouro número 1 para mim. É a lei fundamental. Se pagar em primeiro lugar. Ela é um hábito. Você não faz isso consciente. No começo, você precisa fazer um esforço mental para conseguir se pagar. Mas depois que vira um hábito, acabou. Entrou 5 reais, entrou 50 reais, você reserva 5, 10%, por exemplo. Entrou 100 reais, você reserva 10 reais. Automaticamente. Entrou tanto, você se paga em primeiro lugar. É esse hábito que vai ser determinante no seu sucesso financeiro no longo prazo. É só assim que você vai atingir sua meta de patrimônio líquido. É só assim que você vai atingir a sua visão última, o seu porquê. É só assim que você vai atingir suas metas. Respeitando esse hábito que é o hábito primordial, que é se pagar em primeiro lugar. Sem esse hábito, você não vai ter sucesso financeiro. Você pode saber como se constrói uma reserva de emergência, você sabe como investe em renda fixa, como investe em renda variável, como você analisa balanço de ação. Tudo isso é ensino. Só que não é isso que vai determinar o seu sucesso. É o hábito de se pagar em primeiro lugar. A mudança que você deseja está no hábito que você não muda. A mudança que você quer ter na sua vida está no hábito que você não muda. Se você quer mudar a sua vida, você vai ter que mudar alguns hábitos. Ou melhor, construir novos hábitos. Principalmente o hábito de se pagar em primeiro lugar. Substituir, né? Substituir os hábitos antigos por novos hábitos também, dá pra gente colocar. E uma coisa que eu falo muito
para as pessoas é sobre ter um motivo forte e claro, né? Você ter total clareza do que você quer, porque é esse motivo forte e claro que vai te fazer se movimentar, que vai fazer com que você acorde cedo, que você poupe um pouquinho todo dia, que você deixe de comprar comida no lugar que você gosta, porque você sabe que tem um motivo maior nisso tudo. Então, gente, é muito importante vocês saberem o motivo forte, claro, de vocês. E eu tenho uma pergunta para te fazer, É o Bruno. seu E, porquê. pessoal, é o seu porquê, exatamente. Eu chamo de motivo forte, claro, é o seu porquê. Pessoal, vocês podem fazer perguntas, se vocês já quiserem, enquanto vocês vão fazer uma pergunta aqui para o Bruno. Bruno, digamos que uma pessoa, assim, que sobra 200, 300 reais, assim, do salário dela. Você acha que essa pessoa, ela já deveria começar a investir esse dinheiro em investimentos e tudo mais? Ou você acha que essa pessoa deveria pegar esse dinheiro e investir no seu próprio conhecimento para se desenvolver na sua área? Ou você acha que essa pessoa deveria pegar meio a meio e dividir esses 300 reais, 150 aqui para o meu conhecimento, 150 aqui para investimento? Bom, legal, bem prático isso. Antes disso, deixa eu pegar um livro aqui. A pessoa já começou pelo porquê. Comece pelo porquê. Isso tem que estar claro. Então, ok, a pessoa ela já entendeu que ela tem que ter um nível de desenvolvimento pessoal. Ela mudou o foco do macrocosmo para o microcosmo. Ela entendeu, ela já evoluiu, quebrou algumas crenças limitantes e autossabotadoras. Ela já tem as metas claras e bem definidas, inclusive o seu porquê. Ótimo. E aí, esse dinheiro sobrou? Como é que é? Me conta melhor. Esse dinheiro sobrou ou entrou 300? Não, esse dinheiro sobrou do pagamento dela, do salário dela, 300 reais. Primeira coisa, não Sobrou. deveria sobrar. Uhum. Não deveria sobrar. Porque isso é interessante de ser dito. Porque não é para sobrar. Eu tenho uma planilha, inclusive, que eu faço que não é para sobrar dinheiro. Não é para sobrar dinheiro. E outra, essa palavra sobra, ela é ruim. Porque você não é para ficar com sobras. Então, não é para sobrar dinheiro. Primeiro, entrou o salário, ela se paga em primeiro lugar. Se sobrou dinheiro, é porque ela já quebrou a regra fundamental. Ela não se pagou em primeiro lugar. Ela não se pagou em primeiro lugar. Então, a primeira coisa, se, por exemplo, o salário dela são 3 mil reais, no mínimo, isso é do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele recomenda no mínimo 10%. No mínimo 10% para você poupar e investir. No mínimo. No mínimo. Então tá, ganha 3 mil, sobrou não. Aí ela reserva esses 300 reais. O que eu faço com esses 300 reais? Ela investe ou ela investe em conhecimento? Para mim, investir em conhecimento é uma forma de investimento. É uma forma de investimento. Na minha planilha, que eu chamo de potes financeiros, eu reservo uma parte separada. Entrou a receita, a pessoa já tira 10% para ela investir e outros 10% para ela investir em si própria. Entendeu? Então, ela nunca vai só poupar e vai esquecer de investir em si mesma. Esse era até um ponto que eu queria ter dito, que seria o próximo passo. Ela tem que investir em autoconhecimento, em desenvolvimento pessoal e educação financeira. Por quê? Porque investir em si próprio é o melhor investimento dessa pessoa. De longe é o melhor investimento. Porque você é o seu melhor ativo. Você é melhor que uma ação, do que a VEG, do que Itaú, do que Bradesco. O seu melhor ativo é você mesmo. Porque quando você investe em si mesmo, você aumenta a sua capacidade de gerar receita. E aumentando a sua capacidade de receita, você pode poupar mais. Poupando mais, você pode investir mais. É o círculo virtuoso. Então, investir em si próprio é permanente. É permanente. Não só investir em investimentos, imóveis, renda fixa, ações, fundos imobiliários, dólar, euro, Bitcoin, que seja, mas investir em si próprio. Muitas pessoas esquecem disso. Só que aí elas não entenderam que o que enriquece não é
esse investimento que ela está fazendo, mas o seu nível de desenvolvimento pessoal. Então ela está pecando na base. Ela não entendeu nada. Ela não entendeu nada. Então não deveria Certo. sobrar. Esses R$ 300 deveriam ser reservado primeiro, poupado, e aí se ela quer metade investir em si própria, isso é critério da pessoa. Normalmente, eu gosto que a pessoa reserve 20% no mínimo. Aluno. Eu recomendo geral 10% no mínimo, que é o dízimo que você se paga para si mesmo. 10% no mínimo. Mas, meus alunos, 10% para investir neles mesmos e 10% para investir em ativos além dele mesmo. E investir em si mesmo é comprar um livro, ir numa palestra, um curso profissionalizante. Eu não falo só vender minha sardinha, não, comprar curso de educação financeira. Às vezes não. Às vezes é um curso de desenvolvimento pessoal, um curso de marketing, qualquer coisa que vai tornar ela uma pessoa de valor. Por quê? Por quê? A gente volta lá naquelas 3 metas. O seu patrimônio líquido. Você quer ter um patrimônio líquido X, R$ 100.000. Para você ter esse patrimônio líquido, você precisa ganhar tanto e poupar tanto. E o que vai aumentar a sua receita, a sua capacidade de ganhar dinheiro? É o seu valor. E isso você aumenta investindo em si próprio. Então, uma coisa não pode excluir a outra. Uhum. Eu acho que eu aclarei esse ponto. Você queria fazer alguma outra pergunta? Não, ficou super claro para mim aqui. E eu acho que também, se o pessoal ver como o conhecimento, você investir em conhecimento, pode ser um investimento que vai te trazer um retorno mais rápido, né? Mais rápido e até maior do que investir numa bolsa, investir num Bitcoin da vida. Pode ser não. Então, Eu tenho certeza absoluta em dizer que é o que vai realmente ter um retorno exponencial. Mais do que qualquer ação, mais do que Bitcoin. É muito difícil, por exemplo, um retorno de investimento ser de 1000%. Eu tenho alguns investimentos malucos meus que eu tenho um retorno assim maluco de 10x, 1000%. Só que isso é totalmente fora da curva. Isso é improvável, pouco provável. Só que investir em si mesmo, criando um negócio, qualquer que seja, é bem possível você ter um retorno 10x, você aumentar a sua receita 10 vezes, ganhar 10 vezes mais. É muito mais fácil assim, empreendendo, criando um negócio, do que investindo, de longe, de longe. que massa. Pô, Bruno, a gente já falou 1h08 aqui, questão que eu cara. gostaria de falar, pelo menos Pode falar. questões mais práticas, antes de finalizar. A pessoa não delegar a gestão do seu dinheiro. Não delega a gestão do seu dinheiro. Isso eu considero uma regra basal. Tanto quanto metas claras, pagar em primeiro lugar, se pagar em primeiro lugar, investir em si mesmo, gastar menos do que ganha e não delegar a gestão do seu dinheiro. Por exemplo, a pessoa pega o seu dinheiro e joga num fundo de investimentos. Eu sou contra isso. Porque investir é muito simples. É muito mais difícil você passar por esse processo de evolução e desenvolvimento pessoal do que investir. Investir é muito simples. E você não precisa delegar isso. Você mesmo pode escolher suas ações. Se você não quer investir em ações, você mesmo pode escolher os seus títulos de renda fixa. Você mesmo pode criar sua reserva de emergência. Não tem segredo. Então você não precisa delegar a gestão do seu dinheiro. Isso é essencial. Isso e até em negócios, né? Você tem que ter um relacionamento íntimo ali com as suas finanças, com o teu dinheiro, porque a chance de dar alguma coisa errada e você nem saber ou de alguém tá te enganando é muito grande. Então, você quer correr esse risco, né? Eu imagino que não. Então, para as pessoas ficarem atentas a isso aí também. Cara, como passou rápido o nosso tempo, né? 1h09 já de live. Eu nem vi, agora eu tô vendo aqui mais de 1 hora. Sim, nossa. Cara, E eu aprendi falando aqui mais algumas horas sobre esse tema. Porque você viu que eu não cheguei ainda na questão de finanças. Falar assim, ó, renda fixa, CDB, porque a gente tem que passar por tudo isso antes de colocar o dinheiro trabalhando pra gente. Antes de colocar o dinheiro trabalhando pra gente. Porque você tem que colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. O dinheiro trabalhando para você, ele gera renda passiva.
Essa renda passiva vem da como? Investindo em ativos, investindo num título, investindo numa ação, num fundo imobiliário. Só que antes de você chegar nesse nível, você precisa passar por todos esses processos de autoconhecimento, autodesenvolvimento, saber que é o seu comportamento, vencer o seu eu, criar hábitos, bons hábitos, se pagar em primeiro lugar, não deixar sobrar para poder investir, mas se pagar sempre em primeiro lugar, gastar menos do que ganha, não delegar a gestão do seu dinheiro. E aí sim, você vem e me segue e aprende a investir. Mas você tem que passar por tudo isso. Mas eu acho que sabe o que é legal da gente quase não ter falado de coisas técnicas? É porque a gente criou a consciência nas pessoas de que isso é o essencial, né, o seu desenvolvimento pessoal. E aí as pessoas vão ter tempo para refletir, para ver, de repente, onde que elas estão errando. E aí a gente faz a live parte 2, coisas técnicas, porque elas vão ter um tempo para absorver absorver esse conhecimento aqui que a gente passou, para elas colocarem em prática e para até, de repente, elas verem onde que elas estão errando, o que elas não estão sabendo fazer. E aí a gente faz uma live parte 2 e as pessoas podem tirar até as dúvidas ao vivo com a gente. O que vocês acham, galera? Muito boa ideia. E a questão técnica, e inclusive os tipos de investimentos que você precisa escolher, ou que você decide, né? Você vai ter o conhecimento necessário, todo o conhecimento que você pode ter para investir, já existe, ele é simples. Às vezes você pode comprar um curso para acelerar esse processo de conhecimento. Você já comprar esse conhecimento empacotado. Mas os tipos de investimentos que você vai investir, ele parte desses pressupostos que eu falei. Parte desses pressupostos. Por exemplo, não investir num fundo de investimento de renda fixa. Agora eu estou falando de questões técnicas. Não investir nesse fundo vem desse pressuposto de não delegar a gestão do seu dinheiro. Então, todas as suas decisões de investimento vêm desses pressupostos que a gente falou hoje aqui. Que massa. Lá no final você vai entender por que eu falei sobre todos esses pontos. Aham. Pô, que massa, cara. Nossa, eu curti muito aqui falar com você. Aprendi várias Foi um coisas prazer. aí. Considerações finais aí, o que você quer falar? Falar pra galera te seguir, falar do seu canal do YouTube, onde que eles te acham? Canal no YouTube, digita lá, Canal Para Além do Dinheiro. Ou digitar meu nome ali, Bruno Cardoso, mas Canal Para Além do Dinheiro eu acho que é mais fácil de achar. E meu perfil aqui no Instagram, Bruno.cardoso. Se vocês quiserem aprender sobre educação financeira e investimentos, é comigo mesmo, mas sempre pensando que devemos ter visão de longo prazo. Se você quer ficar rico rápido, não me siga, porque não é o que eu ensino lá. Não é o que eu ensino lá. Ok. Bom, vou falar aqui também rapidinho pra galera que de repente não me segue ainda. Pra quem não me segue ainda, só clicar aí. Tem um link na minha bio que vai te levar pro meu Spotify, vai te levar pro meu canal do YouTube. Ou se você quiser conhecer mais sobre os produtos que eu tenho também, que é voltado para o desenvolvimento pessoal, que é o que a gente falou aqui, que vai te gerar clareza, que vai te ensinar a dominar suas emoções, que vai reprogramar ali a sua mente para atingir o que você deseja. Também tá nesse link, se você quiser conhecer mais, vai lá. Bruno, cara, foi sensacional a live de hoje. Com certeza a gente vai fazer uma live aí, parte 2, porque eu vi que subiu coraçãozinhos quando eu falei, a galera realmente gostou aí, vai ser proveitoso para as pessoas. E obrigada por tirar o teu tempo aqui para vir falar com a gente, para também passar conhecimento para a gente. Foi incrível a live, gostei muito. Gostei de falar contigo, prazer falar contigo, foi muito bom e vamos sim fazer uma live parte 2. Estamos aí. Com certeza. Pessoal, obrigada a todos que ficaram. Boa noite, espero que tenha valido a pena aí o tempo de vocês. E a gente se vê então numa próxima live, tá ok? Falou! Um grande abraço, até mais.